dialogando, eu trago um emprego, que a gente vai ficar fazendo perguntas. O caráter de entrevistas toma esse aspecto. Então, vamos resgatar, primeiro, a definição de entrevista e depois resgatar dentro do movimento espírita o que significa entrevista. Né? Entrevista, pelo dicionário, diz assim: encontro entre pessoas em local próprio para obtenção de esclarecimentos, avaliações, opiniões e etc. Essa é a definição pelo dicionário do que significa entrevista. Mas que o que está dizendo ali, esclarecimento, certo? Não é o objetivo daquilo que nós estamos tendo como entrevista para o nosso trabalho, certo? Avaliações, nós não vamos fazer avaliações porque se nós tivermos fazer avaliações, nós estamos fazendo julgamento, certo? Então, entre o movimento espírita, acolhimento fraterno ou diálogo fraterno. Você viu que Luiz citou isso. Diálogo fraterno. No meio espírita, quando eles falam nesse diálogo que nós temos assistido, ele não chama entrevista. Eles falam acolhimento fraterno ou diálogo fraterno. É uma conversa fraterna, certo? Onde nós vamos ouvir aquela pessoa que está necessitada. Então, para nós, entendermos isso é fundamental. Tá? Compreender aquilo. E eu vou falar isso porque, às vezes, nos grupos mediúnicos, né, Joana, vem lá entrevista semanal. Entrevista semanal. Como que o entrevistador vai interpretar a entrevista semanal? Certo? É um momento muito importante para aproximar o assistido da ajuda que está necessitando. Certo? Então, foi falado aqui no primeiro momento, é aquele em que a gente entra em empatia, né, com o assistido e ele se sente próximo. E aí ele diz assim: puxa vida, ele está me escutando. Né? E aí vem aquela técnica, né? Toda aquela técnica de como fazer a abordagem. Né? Quer dizer que você está me dizendo isso? Certo? Eu estou entendendo que você está me dizendo isso, devolvendo para ele o ponto de reflexão, mas o mais importante, certa ocasião nós estávamos em trabalho mediúnico e veio uma orientação assim, entrevista semanal. Mas se o assistido não tiver condição de falar, solicite a ele que escreva o que está acontecendo com ele, rasgue o papel e jogue no lixo. Porque ele precisa exteriorizar aquilo que está como sentimento preso dentro do seu coração. Ele precisa pôr para fora. Desculpa, o papel vai rasgar depois que ele sair da sala, né? Não, para ele fazer um caso. Entendeu? Então, se ele tiver dificuldade de falar com o entrevistador, falar para ele: olha, toda vez quando você chegar em casa, escreva tudo o que você está sentindo, pega o papel, rasga e joga fora. No sentido dele colocar para fora. E o intuito da entrevista semanal é exatamente esse. Não é para que o assistido fique contando de novo todo o problema dele. Certo? E a abordagem do entrevistador naquele momento: como foi sua semana? Certo? Não é. O entrevistador não tem que ouvir dele de novo a lamúria, a lastimação, porque quando o assistido, ou nós mesmos, não é o assistido não, nós, tem coisas que a gente fica, certo? Lembra do diálogo do André Luiz com o Clarence? O André Luiz, por 2 ou 3 vezes, tentou falar do sofrimento dele para ele falar: para, André Luiz, para, certo? Vamos parar. E a mãe do André Luiz fala a mesma coisa para ele: deixa de se lastimar.
Então não é com esse propósito da pessoa falar tudo o problema dela de novo, né? Não é isso. Como foi sua semana? Passou bem, passou mal? Certo? E aí a gente estabelece o diálogo. Olha, essa entrevista semanal, por exemplo, só fez entrevista com a Vera. Aí semana que vem, põe para mim ou para outro. Aí ele vai contar a mesma coisa que contou para ela, vai contar para mim. Não, mas por quê? Porque a gente conduz a entrevista de forma diferente. Eu não vou perguntar, quando eu recebo assistido, entrevista de primeira vez, eu pergunto, o que trouxe a nossa casa? Ele vai contar todos os problemas dele. Aí na segunda entrevista semanal, como é que foi a sua semana? Você percebe que a fala se torna diferente? Hoje foi agitada, trabalhei muito, sabe? Mas eu estou melhor, eu fiquei melhor, tal. É isso aí. Certo? E quando a gente percebe que o assistido vai repetir tudo de novo, a gente dá um jeitinho de conduzir a entrevista para aquilo que é o objetivo, porque senão fica um muro de lamentação. Não tem isso na Palestina, não? O muro da lamentação? Então, o muro da lamentação, onde fica todo mundo lamentando, né? A proposta da entrevista semanal significa o seguinte, vamos dizer assim, o indivíduo que não tem a oportunidade de conversar com a esposa, não tem ninguém para ele conversar, ele não tem nenhum amigo, não tem ninguém. E naquele momento da entrevista semanal, você está ali para servir como se fosse um amigo, onde ele possa, certo, dizer como ele está se sentindo. Mas ele tem uma esposa, não queira falar também. Exato. Vocês já perceberam? Pode falar. E no nosso caso, que a entrevista é semanal, sempre vem orientações para passar para o assistido. Né? E que eu acho super importante a maneira de passar. Vamos falar daqui a pouquinho. Então tá. Depois eu... Tá? Orientação do que precisa ser falado para o assistido. Você falou? Que não, que talvez a pessoa tenha com quem falar, mas ela não queira. Você percebeu, ou se não percebeu, o dirigente de escola percebe muito assim. Quando ele recebe um casal na turma de escola, nenhum dos dois caminha dentro da escola. O marido está falando, a mulher está. A mulher está falando, o marido está lá. Tá bom. Então, não funciona. Não funciona. Certo? Por mais harmonioso que seja o casal, tem coisas, por exemplo, eu vou ser sincero, tem coisas que eu não converso com agora. Certo? Porque não é para eu conversar com ela sobre essas coisas. São intimidades minhas que eu não preciso dividir principalmente com ela. Porque se eu vou falar alguma coisa, eu posso causar preocupação para ela, ela pode ficar preocupada. Então tem coisas que pura e simplesmente eu oculto. Eu não minto, mas eu oculto, eu não falo. Eu guardo para mim, só que a gente vai guardando essas coisas para a gente e isso vai pesando. Você sabe por quê, Ângelo? As pessoas olham para a gente e acham que nós somos muito fortes, e nós não somos fortes. Nós queremos um momento, nós queremos um colo para sentar também, nós queremos um ombro para chorar. Certo? Eu sinto muitas vezes isso, que eu não sou forte o suficiente para dar conta com os meus próprios sentimentos. Entendeu? Mas todo mundo olha, não, fulano de tal é uma fortaleza. É o comandante, né? É o comandante. Só que o comandante não tem sofrimento numa ordem que ele dá, ele não tem nada, né? Ele não é movido por sentimentos. Tem altos e baixos, né? Exato, não tem altos e baixos, não tem dia bom, não tem dia infeliz. Tem dor. Não tem dor, né? Então, até aqui,
usado com frequência e atende a 2 grupos. E aí a gente tem que entender, quando nós estamos atuando como entrevistador, existem 2 tipos de entrevista. Certo? É compreensível isso? Olha aqui, ó. Existem os trabalhos padronizados. Certo? Não é assim? A casa não é dividida entre trabalhos padronizados e trabalhos mediúnicos. O entrevistador do trabalho padronizado não recebe orientação, né? Quem que é do trabalho padronizado? Você percebeu que não está vindo mais orientação do colegiado? Sim, está vindo lá na ficha, pode anotar os Não é isso? várias. Mas essas recomendações estão impressas na ficha. Sim. Então, não adianta, por exemplo, no trabalho padronizado, não adianta vir do grupo mediúnico orientação